estou ao vivo. Aí vamos colocar ele aqui. Esperar ele entrar. Édio. Bom dia! Oi, bom dia. Olá, tudo bem? Tudo bem? Como é que tá, Elaine? Tá dando para visualizar bem aí? Tá meio Tá escuro, sim. parece. Tá um pouco escuro só a sua parte. Deixa eu abrir mais um. Melhorou? Sim? Estou perto aqui da janela. Se der E para você aí? abaixar um pouquinho seu aparelho, que ele tá tampando seu rosto. Tá, vou achar aqui. Tá melhor? Ah, agora sim! Bom dia, né? Bom dia! Agora sim. Vamos aguardar aí mais uns minutos, né? Sim, Pra- O pessoal tá chegando. cadê a nossa playlist, hein, Édio? Oi? Cadê a nossa playlist, hein? Nosso Milton Nascimento. Pois é. Depois vai ser tema de outra live, né? Outra live, né? É, Você tá no Crato, não é isso? diretamente do Crato. Coisa boa, terra boa, né? Estamos fazendo a conexão aí norte-sul, né, do Ceará. Maravilha. Estamos aqui 9 horas, vamos esperar mais só uns minutinhos, né, Tá ótimo. para a gente dar início. Como está o clima aí em Fortaleza hoje? Tá bom? Sabe que choveu um pouquinho esses dias? Tá um pouquinho mais ameno, né? Normalmente é mais quente, mas hoje tá um dia mais ameno. O pessoal tá perguntando qual o tema da nossa live, Ed. Pronto. Então vamos iniciar, né? Bom dia a todos e a todas, né? Vamos iniciar mais uma live do Sebrae Ceará. Lembrando que todas as lives do Sebrae ocorrem todos os dias úteis, a partir das 9 horas da manhã, né? Com temas, abordando temas importantes e essenciais para a melhoria da tomada de decisão do pequeno empresário nesse momento de dificuldade, né? Que todos nós estamos passando. E o tema de hoje será: o que as empresas precisam fazer para sobreviver à crise? É um tema bem importante, bastante demandado e que será abordado aí pela nossa convidada especial e parceira, Elaine Pires, né, que é a CEO da Eficaz Comunicação. E também tem especialização em várias áreas, né? Deixa eu ver aqui, na área de marketing, comunicação, coaching, business, é especialista também na produção e organização de eventos, é palestrante, mentora, aceleradora intelectual de negócios no mercado da publicidade e também é diretora da Ampro, né, na seção Norte e Nordeste. Falei tudo direitinho, Elaine? Falou. Então, a nossa convidada de hoje tem bastante bagagem, experiência para abordar esse tema tão delicado que é o que as empresas precisam fazer para sobreviver nesse momento de crise. Então, Elaine, nesse momento eu passo para você essa pergunta e vamos debater.
É isso. Obrigada pela apresentação tão rica. Bem, Édio, esse tema ele foi bem provocativo, como eu gosto de ser mesmo. Eu queria um tema que falasse assim, que o empreendedor, o empresário pensasse o que é que eu preciso fazer para sobreviver à crise. E que a gente possa, no final dessa live, ter dado dicas práticas que ele já pode colocar no seu dia a dia para poder colher os frutos. E aí, a primeira coisa que eu quero falar com os empresários e empreendedores que estão nos ouvindo é o seguinte: ele é o principal determinante de como a empresa vai sobreviver à crise ou não, né? Então, a gente sabe que na pequena e na média empresa, essa responsabilidade ela está muito forte na mentalidade e nas mãos do dono, do empreendedor e do empresário. E é por isso que eu quero começar a falar sobre mentalidade, porque eu também sou uma empreendedora e eu sei o quanto que nós estamos oscilando. Tem dia que nós estamos um pouco mais seguros, tem dia que a gente está extremamente inseguro, tem dia que a gente está muito ousado, com ideias inovadoras, no outro dia eu já acho que isso não vai dar certo. Então, se quem está aí nos assistindo tiver nessa condição, a primeira coisa que a gente precisa ajustar para sobreviver à crise é a mentalidade. Eu preciso estar numa mentalidade o mais constante possível. Eu sei que não é fácil, eu sei que vai ter oscilações, mas que essa oscilação seja mínima para eu poder estar com a mente forte para poder tomar decisões. Por quê? A equipe está esperando pelo empresário. Os fornecedores estão esperando a resposta do empresário. Né? Os clientes estão esperando o posicionamento da empresa. Esse posicionamento vem do empresário. Então, eu gosto muito de chamar atenção para uma coisa que pode ser evidente, mas em tempos de crise não está tão evidente assim. Se eu fico oscilando muito como dono, como empresário, como empreendedor, eu passo essa oscilação para o mercado, para os clientes, para a minha equipe, e começo a patinar e não sair do lugar. E isso pode fazer com que uma mudança que era já para ser implantada agora, ela vai ser implantada daqui um mês, daqui 2 semanas, e a gente também não tem esse tempo todo para poder se adequar ao mercado. Então, o meu primeiro desafio, porque eu sei que não é fácil, é dizer para o empresário que está nos ouvindo para ele cuidar da mentalidade. O que é que ele está pensando, como ele está encarando essa crise, porque é uma crise carregada de oportunidades, mas eu preciso ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Se eu não tiver olhos para ver, eu vou ficar reclamando do governo, eu vou ficar reclamando da China, eu vou ficar reclamando do próprio vírus, e não vou sair do lugar. Então, mentalidade, uma mentalidade forte, focada, o mínimo de instabilidade emocional nesses dias vai ser muito importante para a sobrevivência da sua empresa nesses tempos de crise. Beleza. Elaine, como é que o pequeno empresário ele consegue manter a cabeça equilibrada? Quais são as dicas que você dá aí para focar na solução? Édio, esse é um caminho bem particular e individual, mas as dicas que eu vou dar, dá para adaptar aquilo que cada pessoa acredita. Algumas coisas que transformam a nossa mentalidade numa mentalidade forte. Primeiro, qual o tipo de informação que eu me dou o direito, que eu escolho acessar no meu dia? Vou te dar uma dica que eu fiz para a minha vida. Eu só acesso notícias uma vez por dia de uma fonte que eu escolhi, que eu considero segura. Durante todas as outras 24 horas do meu dia, eu não estou tendo acesso a número de tragédias, de quantas empresas fecharam. Eu não faço isso. Eu uso a minha mente
com informações positivas. Então, qual a fonte de informação que você está usando, inclusive o próprio WhatsApp, os grupos de WhatsApp, você tem que saber selecionar isso, e eu acho assim, tem que ter coragem também para sair de alguns grupos. Porque, gente, a gente está falando do rumo da nossa empresa, a gente está falando do emprego de um monte de gente. Então, assim, é preciso coragem para ter essa mentalidade forte. E se no meio do caminho eu perceber que é um grupo de amigos que está me atrapalhando, e se eu precisar sair daquele grupo do WhatsApp, você tem que fazer o que você tem que ser feito. Então, eu digo, acesso a notícias, grupo de WhatsApp, a parte espiritual, como é que eu já cuido da minha parte espiritual, então eu vou cuidar. Se eu gosto de uma parte de oração, se eu tenho uma religião, se eu gosto de meditação, eu vou procurar ter acesso a isso. Por quê? Porque isso me traz para o centro, isso evita a oscilação. Então, uma boa forma de ter uma mentalidade forte. E eu tenho um mantra pessoal, que eu acho que super funciona. O meu mantra é: tudo vem a mim com facilidade, leveza e glória. Então, quando eu começo a ver que eu tenho um desafio pela frente que está me tirando do prumo, eu penso, não, mas espera aí, tudo vem a mim com facilidade, leveza, alegria e glória. Então, também você pode ter uma frase, um mantra, você pode ter isso escrito no seu quarto, você pode ter isso escrito no seu escritório. A gente precisa ter coisas boas para se agarrar. Pode parecer que isso é subjetivo demais, a vida do empresário é muito de decisão, mas isso é uma decisão. Você decidiu o que você fala, o que você ouve, com quem você convive. É um momento da gente ajustar essa mentalidade para isso. Sim, Elaine, por falar nisso, como fonte assim bem rica de informação e dessa assistência, vamos lembrar que o Sebrae está atendendo virtualmente, desde essa paralisação, em 3 canais super acessíveis e assim para todos aqueles que precisam dessas informações, dessas orientações com bastante segurança. Eu vou citar aqui os 3 bem rapidamente. O 0800 570 0800 por telefone, todos são canais de acesso gratuito e alguns deles com orientações e mini consultorias de até 1 hora. Olha só. O site www.ce.sebrae.com.br, que lá tem a aba Fale com Especialista, e aí tem todos o atendimento feito em tempo real. E tem o WhatsApp, que é o 981390634. Repetindo, 85981390634. Então, o Sebrae aí pode ser uma dessas fontes que você fala aí, de informação, um desses canais, né, que gere mais segurança, mais informação e conhecimento útil para esse momento de decisão. Isso, porque uma dica também que eu dou e que veio muito de encontro com isso que você falou, pedir ajuda, né? O empresário, ele é muito acostumado a tocar o seu negócio sozinho ou com mais um sócio. Esse é o momento de pedir ajuda. E pedir ajuda para um órgão, para os consultores do Sebrae, é o melhor lugar, o lugar mais seguro que eu posso estar nesse momento. Então, não é momento de enfrentar isso sozinho, porque é algo inédito, ninguém nunca viveu. Então, você tem que associar a sua mentalidade com mentalidade de outras pessoas. Você está estudando o seu negócio, por exemplo, um negócio de confecção. Você está estudando o tecido, você está estudando os novos cortes, quais os ajustes que você tem que fazer, mas você tem um consultor do outro lado estudando mercado, estudando projeção, estudando financiamento. Então, nesse momento, a gente precisa de ajuda, mas não é qualquer ajuda. É uma ajuda num ambiente seguro. E o Sebrae representa isso para os empresários. A minha empresa surgiu de um plano de negócio que eu fiz no Sebrae há 13 anos atrás. Então, antes de eu montar meu negócio, eu fiz um curso no Sebrae sobre plano de negócio para saber se meu negócio era viável ou não.
Também sou resultado do Empretec, porque eu também fiz o Empretec do Sebrae. E agora, um dos últimos cursos que eu fiz foi o FGA, que inclusive é implantado na minha empresa e que eu usei o planejamento do FGA para fazer o redesenho da minha empresa nesse momento de crise. Porque existem algumas coisas que os empresários estão vivendo que não é do coronavírus. Ele já existia antes, como falta de gestão de crise, de planejamento, e todas essas ferramentas o Sebrae tem para oferecer. Um órgão que estuda isso há anos, que trabalha no Brasil e é atuante no mundo, como o Empretec é uma ferramenta que foi até copiada por outros lugares no mundo. Então, assim, eu super apoio, super admiro e super indico, porque a minha empresa é fruto do Sebrae. Beleza, Elaine. E com esse exercício de fortalecer a mentalidade, como é que, a partir daí, o empresário ele organiza a sua rotina diária para estabelecer uma rotina produtiva de trabalho para o enfrentamento das dificuldades? Exatamente. Olha que interessante o que você me falou. Por que eu começo falando da mentalidade? Porque se a mente não estiver organizada, o seu dia a dia não vai estar organizado, sua rotina não vai estar organizada. Uma mente organizada ela é o primeiro passo para tudo. Aí todos nós, estávamos vindo numa crescente, né? Numa evolução. A maior parte das empresas já pensava em automatização, em digitalização. Só que, de repente, nós fomos imbuídos disso de um dia para o outro. Eu li uma pesquisa que nós vamos avançar 5 anos em 3 meses. Ou seja, ninguém estava preparado para essa velocidade. Então, de repente, eu trabalho no meu escritório e tenho que trabalhar na minha casa. Na minha casa eu tenho filho, tenho esposo ou esposa, né? Tenho um companheiro, tenho que fazer serviço de casa, muitas vezes, tanto o homem quanto a mulher está tendo que fazer alguma coisa, jogar lixo fora, e ainda aumentou as minhas atividades de casa, porque agora eu tenho que lavar compras, né? Achei tão engraçado um meme que eu vi essa semana que dizia assim, tudo que eu quero é uma máquina de lavar compras. Porque a gente ainda agregou esse trabalho a mais. Então, se eu não tiver isso muito bem determinado, o que é que vai acontecer? Eu não vou conseguir trabalhar, eu não vou sair do lugar. Ou eu vou ser negligente com a minha família também. Não, também não vou ajudar, porque ou eu trabalho ou eu ajudo. Existe como a gente se organizar para fazer aquilo, tudo que a gente tem para fazer durante o dia. Agora, é preciso o quê? Eu estabelecer horários. Eu vou começar que horas? Eu vou começar 9 horas da manhã. Eu acho super importante você cuidar da sua imagem antes de começar a trabalhar, mesmo de home office. Então, é realmente se vestir para trabalhar, ter um lugar de trabalho organizado, ter a sua agenda e comunicar aos familiares o seu horário de trabalho. Porque isso às vezes passa batido. A gente acha que as pessoas que estão em volta da gente têm obrigação de saber que eu sentei naquela mesa, agora eu estou trabalhando. E não é assim, você tem que fazer acordos. Olha, de 9 a meio-dia eu vou trabalhar, eu preciso de concentração. A gente precisa das crianças em outro cômodo, porque eu preciso trabalhar, preciso falar no telefone, preciso... Enfim, me movimentar. Outro aspecto importante da rotina, manter as suas alimentações saudáveis, porque eu corro o risco de começar a trabalhar e esquecer que tem almoço, esquecer. E aí, o que a gente tem de mais rico nesse momento é a nossa saúde mental e física. Então, mental a gente já falou anteriormente, física nós estamos falando agora. Então, eu preciso ter horário para refeições e horário para uma atividade física dentro da minha rotina, mínima que seja, porque a gente precisa estar com a imunidade boa. Eu digo lá em casa assim, eu preciso cuidar da minha saúde, porque quem é que vai tocar os negócios se a minha saúde não estiver em dia? Então, essa rotina de você ter horário, de você comunicar as pessoas, de você respeitar os horários da sua refeição, de você incluir um componente físico, que seja um alongamento,
mas você está fazendo alguma coisa também pelo seu físico. Então, tem que cuidar do espiritual, da mente, do físico. A gente não tem prazo de término para essa pandemia. Pode ser que termine logo, pode ser que termine mais para frente. Como é que você quer terminar? O tema da nossa live é como sobreviver. Então, como você quer chegar lá na frente? Você quer chegar mais saudável, mais forte, mais corajoso? Ou você quer chegar doente, com sobrepeso? Você quer chegar... A decisão é sua. Eu costumo dizer que nós, empresários e empreendedores, a gente tomou uma decisão bem desafiadora lá atrás. A gente podia ter feito muitas coisas na nossa vida. Os nossos colegas fizeram coisas mais fáceis, mas nós decidimos empreender. Então, esse é o momento de você pegar aquela mesma coragem que você teve que ter uns anos atrás para decidir empreender, e agora você vai usar essa coragem para redesenhar o seu negócio. E para você redesenhar o seu negócio, você precisa de uma rotina efetiva, com começo, meio e fim. E aí vem a parte mais importante, Ed, saber finalizar o seu dia. Porque nós, empresários, a gente ama tanto o nosso negócio que a gente não para de trabalhar. Mas se a gente não parar, a gente perde força para o dia seguinte. Então, tem que ter começo, tem que ter meio, tem que ter fim. Você vai terminar a sua rotina e vai dar atenção para sua família, vai cuidar das coisas que você se propôs a cuidar. É Beleza. isso. Aí, fortalecendo a mente, o físico, cuidando da saúde, agora vamos focar nos negócios, né? Quais as principais estratégias que você acha que o pequeno empreendedor deve ter cuidado nesse momento, né? Deve focar nesse momento de dificuldade? A gente sabe que as empresas estão em estágios diferentes, né? E estão em situações diferentes. Tem aquelas empresas que estão funcionando de forma aberta, né? Não foram proibidas de fechar. Algumas, inclusive, estão crescendo na crise, né? Outras que estão fechadas totalmente, outras que estão funcionando só internamente, não? Então, são situações diferentes. O que é que você diria para esse pequeno empresário? Quais são as principais estratégias que ele deve tomar e as decisões que ele deve fazer nesse momento? A principal estratégia é olhar e ter a resposta do que é que você sempre vendeu para seu cliente. O que é que você realmente entregava para seu cliente? Porque, vamos aqui, o meu negócio é uma agência de comunicação, especialista em eventos. Vou dar esse exemplo para você. Mas será que eu vendia eventos? Eu vendia eventos, mas o que eu entregava para o meu cliente é uma conexão entre ele e o cliente dele. Então, eu preciso aumentar o meu campo de visão, porque quando eu aumento o meu campo de visão, eu consigo adaptar o meu produto ou serviço para esse momento. Mas quando eu fico presa ao produto ou serviço que eu vendia, eu não consigo sair do lugar. Eu também atendo alguns clientes como consultoria e eu percebo que o maior desafio desses clientes é se perceber o que é que eles efetivamente entregavam para um cliente. Vou te dar um exemplo. Confecção. A pessoa muitas vezes não pensa em confecção, ela pensa assim, eu faço moda feminina. Tá certo. Mas você entregava o quê para o seu cliente? Você entregava vestuário, você entregava conforto, você entregava estilo, você entregava uma comunicação dele com o mundo. Esse cliente provavelmente está precisando disso nesse exato momento, só que de uma forma diferente. E aí é que está o nosso desafio. Os clientes continuam precisando do que você faz, só que de uma forma diferente. Você precisa adaptar o que você está fazendo ao que ele precisa nesse momento. Se eu tivesse uma moda feminina, eu estaria pensando em como vestir essas mulheres que estão trabalhando de home office. Eu sou uma cliente potencial dessa. Eu preciso de roupas mais leves para estar em casa, porque eu preciso estar em casa, mas eu gravo stories direto, eu estou aqui na live.
Só que, ao mesmo tempo, eu preciso me deslocar para ir no supermercado e não tenho tempo para ficar trocando de roupa 2, 3 vezes por dia. Então, eu posso, sim, continuar comprando daquela marca se ela me oferecer o que eu preciso neste momento. Então, Exato. é abrir o olhar, abranger o olhar. O que é que você entregava para seu cliente? Não era roupa que você entregava. Você entregava algo muito maior para ele. Porque quando você tem essa resposta do que é que você entregava, você consegue adaptar ao mundo atual, ao que ele está precisando agora, nesse momento. Verdade. Inclusive, tem uma pesquisa que foi feita agora recente, né, no começo de abril, pela G5, né, mais Sul e Sudeste, né, que indica que, nesse momento de crise, as pessoas estão preocupadas em consumir mais itens de primeira necessidade, né, como você falou. Alimentação, saúde, educação, né, mas não deixam de consumir outros itens. E aí o empresário tem que ter esse olhar de adaptação, né? O que é que esse mercado está requerendo nesse momento, né? E o que é que eu posso oferecer? Lógico que pode ser uma quantidade menor, você vai adaptar seu negócio a essa quantidade menor. Pode ser que seja um ticket médio diferente, ou menor ou maior, dependendo do caminho que você vai trilhar. Mas o importante é o seguinte, não desista de empreender. Não desista de empreender nesse momento. Porque quem empreender e passar por isso vai sair muito mais forte lá na frente. É uma oportunidade que a gente está tendo. Adapte o seu negócio, diminua a equipe se precisar, mas não desista de empreender. Exercite a sua coragem, a sua mente, exercite seu segmento, ligue para os consultores do Sebrae e fala, olha, eu vendia tal coisa, o que é que eu faço agora? Me ajude. Então, você precisa adaptar. O empresário brasileiro, ele é corajoso, ele é criativo, ele é disruptivo, ele é inovador. E o momento do teste é agora. Eu digo para mim mesma assim, você é empreendedora, Elaine? Eu quero ver se você é empreendedora, é com pandemia. Eu quero ver se você é empreendedora, é agora. Então, o meu recado é, não desista de empreender, nem que seja minimamente. E tem uma outra coisa também. Pode ser que você crie algo totalmente novo. Você é capaz de fazer isso. Você pode fazer algo totalmente novo. Eu estou aqui na empresa com a equipe que a gente ficou, uma equipe estratégica que a gente ficou aqui, pensando o que é que a gente pode fazer totalmente novo. Então, tanto eu ofereço para o cliente aquilo que eu já ofereci, que ele precisa de uma forma diferente, como eu posso também pensar em algo totalmente novo. Porque nós vamos ser pessoas diferentes daqui a um tempo. E nós vamos ter necessidade diferente. Esse é o papel do empreendedor. O papel do empreendedor é oferecer para o mundo as necessidades que muitas vezes nem o mundo sabe que precisa. Eu sempre digo que se o Steve Jobs tivesse chegado para mim e tivesse dito, Elaine, você quer um telefone que só tem um botão, que faz tudo, menos ligar. Ligar é o que ele faz de menos importante. Talvez eu tivesse dito, eu não quero Steve Jobs. Porque muitas vezes o próprio cliente não sabe exatamente o que ele quer. Até que você mostre para ele que aquilo é importante, que aquilo vai fazer diferença na vida dele. O que os clientes compram é transformação. O que os clientes compram é resultado. O que os clientes compram é solução de problemas. E nós, empresários, existimos para isso. E o grande teste que a gente está passando é essa pandemia do coronavírus. Então, não desista de empreender. Adapte o seu negócio, redesenhe, peça ajuda, chama a sua equipe, chame seu sócio, converse com pessoas acima de você. Assista as lives aqui do Sebrae, porque eu tenho assistido e tenho me inspirado muito na quantidade de soluções que eu tenho visto aqui. Então, eu acho uma oportunidade incrível. Eu tenho certeza e eu estou usufruindo dessa oportunidade para meu negócio. Por isso que eu posso falar com categoria para você. Existe saída para o seu negócio, mas você vai ter que ser disruptivo, vai ter que mexer um pouco. Não dá para pensar como você pensava em janeiro e fevereiro. Não dá. Verdade. Elaine, nós estamos falando de estratégias, né, a serem tomadas para o enfrentamento
dessa crise e estratégias de sobrevivência, que é o tema da live, né? E para tomar essas decisões e para executar essas estratégias, é preciso lembrar que existem mecanismos de apoio, né? Como as medidas governamentais que estão sendo tomadas aí, a gente tem que estar atualizado sobre isso. Os créditos facilitados, né? Recentemente agora foi feita uma parceria entre o Sebrae e a Caixa Econômica, né? Que o Sebrae, através do fundo de aval, facilita o acesso ao crédito, né, daqueles empreendedores que não têm garantias a oferecer, e tem financiamentos pelo Banco do Nordeste também, a juros bem acessíveis e com carências. Então, para fazer essa adaptação, às vezes você vai precisar usar esses mecanismos de apoio que estão aí. É buscar a informação, a orientação correta para poder acessar e tomar a decisão correta. Agora, partindo para outra estratégia, fala-se muito no marketing digital agora, né? Nessa venda online que está crescendo por conta dessa situação vertiginosamente e vai ser uma realidade daqui para frente. Aí alguns participantes colocavam como fazer essa abordagem ao cliente sem ser muito invasivo, sem perturbar esse cliente, tendo em vista que todo mundo está fazendo esse tipo de abordagem. Qual é a estratégia de implantação de um marketing digital efetivo, né, que o empresário pode fazer nesse momento? Bom, eu vou separar essa sua pergunta maravilhosa em 2 pontos. O digital, vou até anotar aqui para não me perder, e a abordagem. Porque a abordagem eu quero falar tanto dela física quanto digital. E do digital separado. O que acontece? Agora é o momento de você oferecer ajuda para seu cliente. Até porque, quando você oferece essa ajuda, isso vai voltar para você com uma série de ideias do que ele pode estar precisando. Então, a abordagem deve ser uma abordagem sutil e deve ser uma abordagem assim, eu estou junto com você. Como é que a gente faz para crescer? Quer que eu possa lhe ajudar nesse momento? Essa é a abordagem que eu recomendo. Não é momento de você dizer que seu produto é maravilhoso, que ele dura 5 vezes mais. É o momento de você mostrar para o seu cliente que você está ao lado dele, para o que der e vier. Esse é o momento. E não se engane, quando você faz isso, ele dá um passo ao seu encontro. E ele vai também te dar, no mínimo, ideias de para onde você deve ir. Pegando o mesmo exemplo da confecção, eu posso entrar em contato com o meu cliente e dizer: o que é que você está precisando? Posso te ajudar em alguma coisa? Como é que você está? Como é que está a saúde da sua família? E começo a conversar com o meu cliente. Isso é relacionamento. Todo mundo que tem empresa aqui tem algum tipo de relacionamento com o seu cliente. E daí vai surgir, dependendo do nível de relacionamento que você tenha, as ideias e as trocas, né? Em relação ao digital, quero falar muito sobre isso porque eu percebo muitos empresários se sentindo culpados, olha essa palavra, culpados e arrependidos. Isso me preocupa bastante, porque culpa e arrependimento só paralisam as pessoas. Por que eu estou falando isso do digital? Porque todos nós empresários ouvimos já isso há 1 ano, 2 anos, 5 anos atrás. Você precisa digitalizar a sua empresa, você precisa ter um e-commerce, você precisa ter um Instagram, um Facebook, você precisa vender pelo WhatsApp, você precisa estar no iFood. Todo mundo ouviu isso. Só que você fez o que você conseguiu fazer. Não adianta agora ficar olhando para esse passado, se arrependendo e se sentindo culpado. É o que você vai fazer daqui para frente. E eu penso que o digital, ele não é diferente do mundo físico. Ele só é uma outra forma de você falar com as pessoas. Então, essa mesma abordagem sutil de oferecer ajuda e de oferecer soluções também deve ir para o mundo digital. O que você faz no físico, você tem que fazer no digital, porque o digital, ele é o reflexo dos valores da sua empresa. E esse é o momento de mostrar os valores da sua empresa, tanto contato a contato, ligando para os clientes e oferecendo ajuda, quanto no mundo digital. Comece como você pode começar.
Qual é a rede social que você consegue ter nesse momento? É o Facebook? Você vai ter Facebook? Não, eu já consigo ter um e-commerce, eu já estava pensando nisso. Então, você já vai começar a planejar ter um e-commerce. É daqui para frente. O que você consegue fazer daqui para frente. O que não pode é ficar parado. Lembrando que o Sebrae também oferece consultorias online para ajudar o pequeno empreendedor, o pequeno empresário a ter uma atuação mais forte no digital, né? No e-commerce. Né? É só buscar no site também lá, consultorias do Sebrae Tech online, que o Sebrae vai ao encontro desse empreendedor que está necessitando para auxiliá-lo. Eu gostei muito do comentário aqui do José, que ele diz o seguinte: o Sebrae é a tábua de salvação nesse naufrágio que essa crise trouxe. O pequeno empreendedor precisa e deve buscar apoio de quem entende do seu negócio, e o Sebrae é esse apoio. Eu super concordo. Todos os momentos que eu mais precisei, as grandes viradas de chave da minha empresa se deram pelo Sebrae. Eu tenho gratidão, assim, imensa pelo apoio que eu sempre recebi do Sebrae. Beleza. E aí, Elaine, feito essa adaptação, buscando estar mais presente no digital, né, de uma forma sutil, como você falou, inteligente, né, observando as carências dos clientes, é momento também de olhar para o caixa, né, da empresa, de fazer essa análise financeira, de como foi feito até alguns comentários aqui. Tem empresas que estão totalmente fechadas, não está entrando nada de faturamento, de receita. Como que eu devo fazer? Né? E aí tem também estratégias de sobrevivência para olhar para esse caixa, buscar ajuda financeira para ter um fôlego maior até as coisas irem melhorando aos poucos, não é isso? Assim, algo que todo empresário, nós empresários brasileiros, temos que amadurecer com essa crise. E algo que o Sebrae sempre nos ensinou foi você ter uma gestão de caixa e você ter uma gestão de crise. Mas como nós nunca passamos por grandes tragédias, né, nos últimos anos, muitos empresários negligenciaram isso. Gente, eu sempre digo o seguinte: não deixe que essa crise passe por você sem que você tenha aprendido com ela. Um dos grandes ensinamentos para nós, gestores de empresa, é gestão de crise e gestão de caixa. Eu me recuso a fazer qualquer planejamento na minha empresa a partir de hoje sem medir a gestão de crise, que pode acontecer. Fundo de caixa, fundo de reserva, quantos meses você quer ter o caixa da sua empresa? Porque quem tem 6 meses, 1 ano de caixa, uma hora dessa está replanejando seu negócio, está ok. E quem não teve, não vai ficar na culpa nem no arrependimento. Você vai buscar os créditos que estão disponíveis, com a ajuda do Sebrae vai ficar muito mais fácil, e você vai, a partir de agora, se cobrar para que você tenha um fundo de reserva, um fundo de caixa. A gente não pode passar por essa crise sem ter aprendido isso. Gestão de crise e caixa de empresa. Isso tem que ser tipo feijão com arroz para os empresários brasileiros. E eu entendo que muitos não tinham. Eu entendo. Por quê? Porque a gente muitas vezes empreende com a boa vontade. Mas a gente tem que amadurecer com a crise. E a gente tem órgãos como o Sebrae, a gente tem órgãos financeiros para nos ajudar. Então, a gente tem apoio para mudar essa realidade, para construir um empreendedorismo muito mais forte no nosso país. A gente consegue fazer isso. Lembrando que a gente está só há um mês nesse lockdown, né? Dia 20 agora completou um mês, né? De fechamento. Então, assim, parece que ser mais, né? Um ano, mais meses, mas a gente está só apenas um mês, né? Então, assim, essa gestão de caixa financeira, realmente, essas previsões, né? E esse acompanhamento é super importante. Não só nesse momento, né? Sempre na vida do empresário. Né? Sempre, sempre. E a gente, como eu falei, a gente empreendeu durante muito tempo com boa vontade, com criatividade, com garra,
porque realmente poucos países têm empreendedores tão aguerridos como nós aqui, mas está na hora da gente também amadurecer, fazer planejamento. Eu faço planejamento há muitos anos na minha empresa pelo método do FGA, que eu aprendi com o Sebrae. E assim, quando veio a crise, para mim foi um pouco mais, não vou dizer fácil, que eu acho que essa palavra nem cabe, né? Mas eu consegui redesenhar o meu planejamento, eu consegui ajustar as velas do meu planejamento. Então, um dos grandes ensinamentos dessa pandemia, dessa crise, é a gente ajustar as velas e amadurecer como empresa, como empresário, como profissional. É muito importante esse momento para a gente, um momento de grande oportunidade. Eu digo isso, talvez alguém está aí assistindo falando, que oportunidade que é? Mas é oportunidade para a gente crescer e amadurecer. Como você falou, muitas empresas estão crescendo e muitas empresas estão inovando, estão se adaptando e conseguindo sobreviver, né? Agora, nós estamos falando de estratégias, ações para esse momento e tem empresas que já estão pensando no pós-lockdown, né? Nessa abertura. Como é que eu vou me comportar após essa abertura, né? Que dicas você pode dar nesse sentido de fazer um planejamento para a empresa atuar nesse momento de flexibilização de abertura de empresas que parece que já está aí no horizonte sendo discutido? Eu sempre oriento a analisar o seu cliente, o seu consumidor. É ele que dita o rumo das coisas. Então, assim, eu não acredito em empresa que é feita por empresário. A empresa é feita por mercado, a empresa é feita por cliente, a empresa é feita por consumidor. Então, eu tenho que estudar tendências. Existem vários sites de tendências que eu posso ter acesso. Eu tenho que estudar quem já está superando isso, só que eu tenho que analisar a diferença cultural. Porque eu escuto muita gente falando assim, vai lá ver o que a China está fazendo. A gente tem que entender que a cultura do chinês é totalmente diferente da cultura do brasileiro, mas eu posso me inspirar. Eu posso ver o que é que a Itália já está fazendo, eu posso ver o que é que a China já está fazendo, me inspirar e adaptar. E eu tenho que ter um olhar, uma visão muito aguçada em relação aos hábitos das pessoas. Para onde vai? Então, não é onde a bola está, é onde a bola vai estar. Onde é que a bola vai estar? Como vai ser o comportamento das pessoas daqui a alguns meses? O que é que as pessoas vão valorizar? E quando você chegar naquelas respostas bem óbvias, que todos os seus amigos concordarem, que toda a sua família concordar, você começa a duvidar dessa resposta. Porque você vai dar um salto. Você vai ir além do que o que as pessoas estão pensando. Então, todo mundo, se você ouvir, todo mundo está falando, as pessoas vão valorizar mais limpeza, as pessoas vão valorizar mais higiene, as pessoas vão valorizar, ok, e vão. Qual é o salto que você pode dar nisso? Existe um pulo do gato aí, mas só com muita percepção, com um olhar muito aguçado, muita leitura sobre tendências e também entendendo o que esses países já estão fazendo, mas associando a nossa cultura. Nós não somos orientais, nós não somos europeus, nós não temos o dinheiro que esses países têm. Como é que eu faço para adaptar a minha cultura a essa tendência de mercado que já está acontecendo em outros países? É verdade. Algumas tendências já são bem claras, né? De mudança de comportamento de consumo. Eu acho que essas tendências que são as deixas, né, para a gente fazer o nosso planejamento, o pequeno empresário perceber como é que vai ser daqui para frente, né? Uma delas é a história da compra digital, né? Sempre, durante algum tempo mesmo, as coisas abrindo, as lojas abrindo e se flexibilizando, vai sempre existir o medo junto com o desejo, né, de consumir. E essa é uma tendência. Mesmo a empresa que for abrir, ela tem que estar bem consciente disso na população, né? E oferecer medidas de segurança sanitária para aquele seu consumidor, né? Essa é uma dessas tendências também, né?
Então, assim, alguns desses comportamentos já estão aparecendo aí nas pesquisas. Um item importante também é a percepção dos consumidores com relação à atuação da empresa na crise. Se ela está sendo solidária ou não, se ela está tendo uma boa postura, né? Não está explorando na crise, né? Isso está sendo percebido pelos consumidores, né? Então, são alguns comportamentos que vão ditar aí como é que vai ser o pós-lockdown, né? Eu tenho uma dica interessante para falar sobre isso. Até hoje, até antes dessa crise, tudo que podia ser físico era feito fisicamente. O que não podia era feito online. A grande mudança é tudo que puder ser online vai ser online. O que não puder vai ser físico. Essa é uma grande dica, essa grande mudança de comportamento que nós vamos ter. Voltando aí para a música, né, que você citou no início, né? Nada será como antes, né? O Milton Nascimento dizia em sua música. Nem amanhã e nem depois de amanhã. Essa vai ser a trilha sonora aí dessa crise, né? E o que é que você, quais as considerações finais? Nós estamos chegando aqui ao final, Elaine, da nossa live, do nosso tempo. E quais as considerações finais você pode fazer aí para que o empreendedor realmente sobreviva a essa crise? Fazendo um resumão aí de tudo que foi abordado aqui na nossa live de hoje. Bem, uma das minhas especialidades é a experiência. Então, uma dica final que eu quero deixar para os empresários é que não desistam também de oferecer experiência. Então, se você está mandando um delivery para casa de alguém, mande esse delivery com um recadinho, construa a experiência, porque assim, o que é a experiência de consumo? É o desejo do ser humano de viver coisas extraordinárias. Esse é nosso desejo. A gente adora viver coisas legais e contar para as pessoas o que a gente está vivendo. Então, continue incluindo experiência no que você está fazendo. É uma coisinha, é um recadinho, é um brinde que você manda, é uma embalagem diferente. Não desista disso. Não vamos endurecer a nossa forma de venda. Vamos trabalhar a experiência. É um momento de muita emoção, é um momento de forte impacto emocional e nesse momento tudo tem um valor redobrado. Então, a primeira coisa é sobre experiência, tá? A segunda coisa que eu já disse aqui algumas vezes e vou continuar repetindo, não desista de empreender, porque se você é empreendedor, você não vai conseguir fazer outra coisa. Não adianta. Você sabe que quem tem aqui, ó, o sangue na veia de empreender vai querer continuar fazendo isso. Eu sei que é um momento desafiador, é desafiador para todo mundo, mas resgate a sua coragem e vamos em frente. Quero deixar aqui também um convite, quem quiser acessar o meu Instagram, Elaine Pires _. Tem um e-book gratuito para todo mundo que participou dessa live, com várias dicas de como sobreviver à crise e como vender na crise. Beleza. Então, nós chegamos aí ao final da live de hoje. Agradecemos a nossa convidada e parceira Elaine Pires pelas ótimas dicas que nos deu aqui e um conhecimento muito vasto sobre o assunto. E reforçar que o Sebrae continua fazendo seu atendimento virtual em 3 canais, no 0800, né, 570 0800, no site www.ce.sebrae.com.br, no item Fale com Especialista, atendimento em tempo real, e pelo WhatsApp 859-8139-0634. Quem tem necessidade de uma informação, de uma orientação mais aprofundada de tudo que foi falado aqui, busquem esses canais que o Sebrae está aí para ajudar os empreendedores a superar essa crise. Queria agradecer a presença de todos e um bom dia e um bom trabalho e que continuemos nessa caminhada.
É abraço. isso. Muito obrigada, Edio. Um abraço para todo mundo e vamos lá, fortes e corajosos. Tchau, Elaine. Tchau, pessoal. Tchau.